The Good, The Bad and The Ugly, I Buono, I Bruto, I Cattivo, Três Homens em Conflito, o Bom, o Mal e o Feio. É um filme épico de western spaghetti italiano lançado em 1966, dirigido pelo cineasta Sergio Leone e estrelado por Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Eli Wallach. O roteiro de Três Homens em Conflito foi escrito por Agenor Iclossi, Fuzio Scapelli, Sérgio Donati, que aliás não foi creditado, com material de roteiro adicional por Luciano Vincenzoni e Sergio Leone. Já a história para o roteiro foi criada por Luciano Vincenzoni e Sergio Leone. O diretor de fotografia, o Tonino Delle Colli, foi responsável pela cinematografia widescreen e Ennio Morricone compôs a trilha sonora, incluindo o seu tema principal. O filme foi coproduzido entre produtoras cinematográficas da Itália, da Espanha, da Alemanha Ocidental e dos Estados Unidos. Clint Eastwood recebeu um salário baseado em porcentagem, diferente dos dois outros filmes em que atuou, em que recebeu um salário fixo. Quando Lee Van Cleef foi chamado para atuar em outro filme na trilogia dos dólares, ele brincou afirmando que a única razão pela qual me trouxeram de volta é porque esqueceram de me matar no filme por uns dólares a mais. O título do filme, Três Homens em Conflito, enquanto o filme estava sendo produzido, era I Duo Magnifici Stration, ou seja, Os Dois Vagabundos Magníficos, mas o título foi modificado pouco antes das filmagens começarem, quando Luciano Vincenzoni pensou em I Buono, I Bruto, I Cattivo, ou seja, o bom, o mal e o feio, título esse que Sergio Leone adorou. A ponte do filme foi reconstruída 2 vezes por soldados do exército espanhol após ser destruída por explosivos. Na primeira vez, um operador de câmera italiano sinalizou que estava pronto para gravar, o que foi mal interpretado por um capitão do exército por conta da semelhança sonora da palavra espanhola que significa começar. Felizmente, ninguém ficou ferido com a explosão no momento errado. O exército reconstruiu a ponte, enquanto outras cenas eram gravadas. Como era uma estrutura pesada e resistente, explosivos poderosos foram necessários para destruí-la. Sérgio Leone disse que aquela cena, em parte, foi inspirada pelo filme mudo de Buster Keaton, chamado A General. É com Três Homens em Conflito que Sergio Leone fecha sua magnífica trilogia dos dólares, também conhecida como Trilogia do Homem Sem Nome, sem medo algum de trazer o espectador para bem próximo de seus personagens. O diretor torna-os íntimo de uma relação de amor e ódio entre três homens que têm apenas um objetivo: achar o pote de ouro no final do arco-íris.
o mesmo tipo de MacGuffin que Sergio Leone utiliza por toda a sua trilogia, mas cada vez de maneira bem diferente. Seja como for, Três Homens em Conflito é o ponto alto do spaghetti western e o trampolim de Sergio Leone para Hollywood, que viria a fisgá-lo para a fronteira americana já no seu filme seguinte, Era uma Vez no Oeste. Mas mesmo antes de colocar de verdade suas mãos nos cofres mais profundos dos estúdios americanos, Sergio Leone já havia angariado fama suficiente por um punhado de dólares e por uns dólares a mais para conseguir dos Yankees dinheiro para financiar com folga seu terceiro filme, o que seria o primeiro passo para as produções passarem a ser americanas dali em diante. Clint Eastwood, por sua vez, já completamente estabelecido na figura do homem sem nome, da qual ele nunca verdadeiramente se livrou, pôde se dar ao luxo de trocar parte do seu cachê por uma porcentagem de bilheteria. Charles Bronson era a primeira escolha de Sergio Leone para interpretar o mal, ou seja, o Olhos de Anjo, mas Charles Bronson estava sem agenda, pois filmaria em breve o filme Os 12 Condenados. Com isso, os olhos do diretor Sergio Leone se voltaria novamente para Lee Van Cleef. Mesmo que estivesse receoso de confundir a plateia sobre a identidade do personagem, Lee Van Cleef viveria o mesmo homem do filme anterior ou não? Ainda que por um momento possa haver uma resposta positiva para esta pergunta, a conclusão correta é que Olhos de Anjo, seu personagem em Três Homens em Conflito, não é o coronel Douglas Mortimer de Por uns Dólares a Mais. Eli Wallach, por sua vez, foi a segunda escolha de Sergio Leone, que queria originalmente Jean-Marie Volonté, mas pensou melhor e reparou a veia cômica de Eli Wallach no filme A Conquista do Oeste. Traço marcante do personagem Tuco, ou o feio, o bruto no original italiano. Escolhida a trinca principal, a estrutura narrativa seguiu a mesma ideia dos dois filmes anteriores, a ambientação, mas Sergio Leone tinha ambições ainda maiores que seus personagens e, mesmo trabalhando um roteiro com esse tema básico, ampliou seu escopo e integrou a história à Guerra Civil Americana, transformando sua obra em uma espécie de denúncia da brutalidade e do vazio da guerra e de como algumas pessoas são capazes de se aproveitar do sofrimento humano para prosperar. E tudo isso sem esquecer do conflito entre Blondier, o loirinho, o Tuco, e os Olhos de Anjo, que é vagarosamente construído. Na mesma época do lançamento do filme, a crítica recebeu a obra de Sergio Leone muito mal, com comentários que a chamava de insuportável, chata, arrastada, e de fato, Três Homens em Conflito é Sergio Leone usando toda a sua fotografia para trabalhar com calma seus personagens, muito mais calma do que vemos nos filmes anteriores. Em primeiro lugar,
Cada um dos personagens principais é apresentado individualmente, com clara identificação, com títulos na tela, com frame parado. Sabemos o que esperar de cada um deles, sem surpresas, mas o bom não é tão bom assim, pois trabalha à margem da lei e se aproveita do sistema. O feio, por sua vez, sorridente e bonachão, mostra-se extremamente perigoso e inteligente. Apenas o mal carrega uma certa monotonia em sua forma de agir. Ele pouco muda, mas Lee Van Cleef, trabalhando o roteiro escrito a 8 mãos, cria um vilão silencioso que é absolutamente inesquecível. Sergio Leone, como de hábito, usa e abusa de planos gerais, sendo contrapostos com close-ups e planos detalhe entrecortados por uma montagem que nos envolve completamente na construção da tensão, o que em suas obras anteriores soa talvez como experimentação, ganha corpo e fluidez em seu terceiro filme, e essa sua técnica, por sua vez, alcança seu clímax juntamente com o ponto alto da produção, o duelo triplo, em um enorme círculo de pedras ao lado do cemitério. A simbologia presente, morte, desolação e solidão, é trazida para nós com sucessivos cortes que, primeiro, vão suavemente do plano geral ao plano detalhe, mas que depois intercala os dois com close-ups e em seguida, sem uma ordem fixa, nos permite ver cada detalhe de seu incrível trabalho de composição cenográfica e direção de arte, com cuidados excruciantes com figurino e direção de personagens. Nesse momento é importante reparar, na verdade, é importante não reparar nas mãos e nos olhos dos personagens, cada um com seus trejeitos, seus estilos, todos eles ditados por suas personalidades. Angel Eyes, ou seja, olhos de anjo, transparecem inteligência extrema e vilania completa. Tuco é espanto, medo e desespero puros, ao passo que Blonde, ou seja, o loirinho, tem toda a calma do mundo. A calma da certeza que o duelo triplo não é bem o que parece. Mas esse imbatível filme de Sergio Leone não seria nem próximo do que é se não fosse a inimaginável composição musical de Ennio Morricone. Assim como aconteceu com o diretor Sergio Leone, Ennio Morricone alcança sua completa maturidade musical em termos de faroeste em Três Homens em Conflito, amplificando temas que ouvimos nos filmes anteriores e criando melodias definitivas do gênero, como é a principal do filme. São músicas que, inseridas no filme, dão outra vida aos olhos profundos e detalhistas dos personagens, que até ganha sons próprios para caracterizá-los. No entanto, indo mais além, a música ultrapassa o confinamento da obra audiovisual para a qual foi composta e funciona separadamente das imagens, sendo literalmente impossível passar incolume aos ouvidos sem medo de errar. É uma das melhores trilhas sonoras já compostas na sétima arte. Quando Três Homens em Conflito foi lançado nos cinemas, o corte original tinha 2 horas e 57 minutos, mas foi cortado em 16 minutos pela United Artists para lançamento em países de língua inglesa. Essa é normalmente a versão mais popular do filme, pois somente em 2004 houve a remasterização do negativo, com a inclusão dos 16 minutos originalmente cortados, com Clint Eastwood e Eli Wallach voltando para dublar suas vozes novamente e Simon Prescott para fazer a voz do Lee Van Cleef, que faleceu em 1989.
Três Homens em Conflito é uma obra-prima indispensável que merece toda a relevância daqueles que se consideram amantes da sétima arte. Mas o melhor é que a carreira do Sergio Leone consegue, com suas três únicas obras seguintes, que dirigiria por completo, alcançar outros patamares. É quase inacreditável, mas é verdade.